Família! Estamos começando agora mais um Despertar em Família. Toda semana um programa inédito, trazendo muito conteúdo para vocês, sempre com convidados especiais. E hoje não poderia ser diferente. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais. A doutora Luísa Palomares, ela que é formada em clínica médica, especializada em geriatria. E também a Priscila Lache, da Óticas Clean. E para começar o nosso programa hoje, nós já vamos chamar aqui a doutora Luísa Palomares. Vem para cá, doutora Luísa. Oi. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação para falar de um tema tão importante. Sim. Como o envelhecimento saudável. Mas antes disso, doutora, se apresenta para o pessoal que está em casa. Perfeito. Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que vocês estejam. Sou a doutora Luísa, sou médica, sou clínica, sou geriatra e vim aqui com um convite muito especial para podermos conversar num bate-papo leve, bacana, a respeito dos cuidados necessários para termos um envelhecimento saudável. Uau! Esse assunto é muito pedido aqui no nosso Instagram, para o pessoal aqui da TV RVC, sempre frisando a saúde, o bem-estar da família. E doutora, quais são as clínicas que a doutora atende? Qual o seu Instagram? Já deixa para o pessoal que está em casa. Perfeito. O Instagram é doutora.luisapalomanes e eu tenho o atendimento tanto em Pinda, aqui na Inova, e em Taubaté também na franquia da Inova. Então somos uma equipe especializada em um tratamento humanizado. Eu falo que a avaliação geriátrica é uma avaliação que ela é ampla, ela é extremamente cuidadosa. Então, até a recepcionista do consultório, quando os pacientes chegam em a primeira consulta, já avisa: a doutora demora, porque a consulta é uma consulta que eu quero conhecer, eu quero trazer o paciente para perto, entender de que maneira eu conseguiria conquistá-lo para fazer com que ele mude um pouco o seu estilo de vida ou reveja um pouco os conceitos, adapte o tratamento, veja o que é extremamente necessário, o que pode ser feito para a gente poder envelhecer melhor e cada vez mais com uma qualidade de vida. Sim, esse assunto do envelhecimento saudável, eu acho Sim. que é para todas as idades. Todas as idades. Eu acho que hoje a gente tem um perfil populacional que em torno de até 2030 a gente vai ter um aumento até de 50% da população idosa. Então eu falo que, não puxando sardinha, mas já puxando, que a geriatria é uma especialidade do futuro, porque a gente consegue enxergar lá na frente o que é necessário. Então, da mesma maneira que todos estamos criando hábitos melhores, criando essa rotina de longevidade, a gente também tem um pouco de resistência em aceitar o nosso envelhecimento, e não precisa ter. Eu acho que ele pode ser cada vez melhor, cada vez mais leve, com mais propósitos. Eu falo para os pacientes que passam no consultório, eu tenho vários pacientes acima de 100 anos e com uma excelente qualidade de vida, então pode ser bacana, né? A gente não precisa olhar para o envelhecimento como se ele fosse uma coisa com muito malefício, uma coisa pesada. Não, pode ser muito leve, você pode continuar se cuidando, esse autocuidado, você pode ter sua autonomia, sua independência, e cada vez mais a gente tem que buscar isso. Sim, que maravilha então saber que tem essa especialidade que vai cuidar das pessoas para esse envelhecimento saudável, para gente que tem pai, mãe, já aí na melhor idade. Sim. Como é importante saber e ter a confiança de uma doutora tão especial, que ama o que faz, ama a profissão, para atender aí os nossos idosos, a nossa família. Com certeza. E pensando no futuro. Que alguns pacientes que eu acabo acompanhando, o laço que você vai criando, ele é tão grande que você acaba cuidando de outras pessoas da família, de várias faixas etárias, e você acaba se tornando um médico referência da família por questão de confiança. Porque eu falo que os pacientes idosos, eles são pacientes que você precisa ter muito jeito, muito cuidado, porque não tem como você
chegar e impor e mudar uma cabeça de uma vida toda, de costumes, de hábitos que você fez. Eu acho que tem o ideal e tem o que funciona. Então, eu tenho uma filosofia e um hábito de toda consulta, toda avaliação, seja em casa, no domicílio, que eu tenho essa praticidade de ir até a casa do paciente, caso ele não consiga, e ele se sente muito acolhido quando eu faço isso. Cada consulta, cada avaliação, estabelecemos uma meta. E aí ele tem um foco de que essa meta ele precisa alcançar pelo menos um pouquinho para no retorno ele dar uma devolutiva de que ele tentou, de que ele se esforçou. E aí na próxima consulta é outra meta. Aí ao longo do ano todo, que ele passou por 3, 4 avaliações, ele teve 4 avaliações e 4 ganhos diferentes de mudanças. Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Eu acho que a geriatria ela enxerga o copo sempre cheio, né? Então isso é importante para você conseguir incentivar o paciente, conseguir incentivar o cuidado, esse autocuidado, esse envelhecimento saudável, que eu acho que é algo que todo mundo vai querer no futuro. Sim, todo mundo quer envelhecer de uma maneira saudável e com todos os cuidados. E doutora, conta pra gente então como ter esse envelhecimento saudável. Quais são as dicas que a doutora deixa aqui? E vamos começar falando sobre vacinação. Perfeito. Eu falo que a consulta do paciente idoso é como se fosse uma consulta na pediatria, né? Que são os extremos da idade, porque a gente tem as mesmas preocupações. A alimentação, se ele tá fazendo cocô todos os dias, como que tá, se o xixi, né, a diurese, ela tá clara, tá escura, tá com cheiro, se tá dormindo bem, se não tá dormindo bem, como é que tá a alimentação, tá bebendo água. Então esses cuidados mínimos, esses detalhes, a somatória ao longo do dia é o que te traz uma qualidade de vida melhor. E a vacinação é um dos pilares para o envelhecimento saudável. E temos vários ganhos ao longo da evolução da medicina que temos complementações. Por exemplo, eu, quando estava na minha infância, eu não tinha uma disponibilidade de uma vacina para catapora, por exemplo. Hoje a gente já tem. Então, assim, em 10 anos a gente já teve um grande avanço. E por que eu falei da catapora especificamente? Porque uma das complicações mais comuns nos pacientes idosos é o herpes zoster, que é o mesmo vírus da catapora. Então, hoje, o carro-chefe de vacinas, que infelizmente ainda não são disponibilizadas no SUS, é a vacina para herpes zoster, que é o grande diferencial do calendário adulto para o calendário vacinal do idoso, que é sempre atualizado anualmente. E a vacina do herpes zoster é uma vacina que a gente recomenda para os pacientes acima de 50 anos, então a gente já começa com um idoso precoce, né? Um idoso que está buscando esse cuidado, um idoso que está buscando a longo prazo evitar complicações. Então nós temos algumas vacinas que trazem muito benefício e você precisa orientar essa disponibilização do recurso à família, ao paciente, sobre a possibilidade de realizar. E isso é muito importante, né? Você ter a consciência de que uma vacina ela previne 90% das complicações para um paciente que ele já tem uma imunidade mais debilitada, de que ele já é mais fragilizado, de que ele fica doente com uma frequência maior. Então a vacina, além da prevenção, nesse ponto ela também evita complicações. Uau! Então você aí se vacine, veja a campanha que está tendo aí no seu bairro, converse com o doutor que te acompanha, o especialista, e se previna para que você tenha um envelhecimento saudável. E não saiam daí, porque a gente vai chamar um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos aqui. Perfeito. Vamos falar também sobre a saúde dos olhos e vamos chamar a nossa convidada Priscila Lache, que está aqui nos estúdios da TV RVC. Estamos aqui com a doutora especializada em geriatria, Luísa Palomares, que está falando sobre o envelhecimento saudável. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que está chegando aqui pra gente, doutora. Perfeito. Sobre os sinais sutis do envelhecimento. Perfeito. Quais são?
Quando eu penso em envelhecimento, automaticamente eu correlaciono com duas coisas: perda muscular e perda óssea. Então, a perda óssea são os pacientes que eles acabam tendo uma fragilidade muito grande, e você tendo essa perda óssea, você tem um risco maior de quedas, de fraturas, osteoporose, osteopenia. E aí entra um ponto importante, a questão da saúde da mulher, né? A mulher, ela tem alguns picos importantes de alerta no envelhecimento, e em torno dos 50 anos que você já tem a queda hormonal, essa disfunção, você já começa a evoluir com uma osteopenia. Então, essa prevenção, essa busca, esse acompanhamento, o quanto antes ele for ser feito com um acompanhamento com o geriatra, melhor vai ser a sua qualidade de vida a longo prazo, em torno de 10 a 15 anos. Os sinais sutis, quando a gente percebe, é a questão de como está o ciclo do sono, a sua questão da memória, do esquecimento, na rotina, se você está mais irritado, se você está tendo uma alteração do humor, que é muito comum, porque a gente, no início, quando a gente está em envelhecimento, a gente quer manter a nossa rotina como se fosse anteriormente. E tem coisas que não cabem mais. Você não vai conseguir manter a mesma performance nas atividades pensando com o passado. Então, assim, esses sinais são sinais importantes que serão reflexos em torno de 10 a 15 anos depois. Então, uma das perguntas mais comuns no consultório é a questão do Alzheimer, né? Que é um impacto muito grande, é um diagnóstico difícil, é uma evolução que muitas vezes é angustiante por conta que você vê a perda total funcional do paciente e a família fica muito desgastada. Então, como que eu percebo isso? Como que eu vou atentar na minha rotina e buscar uma ajuda o quanto antes? É isso que a gente tem que fazer, trazer esses alertas no sentido de que você tem que comparar. Algo na sua rotina está reduzindo a sua qualidade, a sua funcionalidade, você está sentindo que você está mais irritado, você está tendo lapsos de memória que justifiquem, dor, né? A dor crônica também possibilita muitas coisas. Então a gente precisa enxergar esse paciente como um todo e ir nos pedacinhos, tentando desmembrar para ver o plano terapêutico específico dele, porque o tratamento para os pacientes que passam comigo, além dele ser humanizado, ele é individualizado. Então, não necessariamente o que eu recomendo para você é o que eu tenho que fazer. A gente tem que pensar no que cabe idealmente para você. Então, esse cuidado, esse olhar, né, de você pensar o que é melhor para o paciente, o que podemos ajustar para esses sinais sutis sendo cada vez menores, é muito importante. Sim, olha, então você que está acompanhando o nosso programa, procure aí um especialista para os seus pais ou para você mesmo que nos acompanha, para ter todo esse acompanhamento e esse olhar individualizado dentro do que você precisa. E falando ainda sobre envelhecimento, sobre cuidados, vamos chamar aqui a nossa patrocinadora, a Priscila, empresária da Óticas Clean. Priscila Lache, vem pra cá. Tudo bem? Obrigada. Que linda. Tudo Muito bem. bom ter você aqui mais uma vez. Tudo bem, prazer. Estamos combinando. Você viu? Ritmo de Natal já. Sim, já fico estamos feliz em nas estar aqui. festividades, né? Verdade. Que muito alegria ter vocês aqui. E nós estamos falando sobre envelhecimento saudável. Eu vou aproveitar e vou pedir para a produção soltar aqui a vinheta da Óticas Clean, que está trazendo uma inovação, também com atendimento personalizado, a domicílio. Então solta aí, produção, a vinheta da Óticas Clean.
perguntar aqui para a Priscila sobre esse cuidado com a saúde dos olhos, como que as óticas Clean têm lidado com esse tema com seus clientes. Olha, como a doutora acabou de falar, eu acho que o atendimento humanizado hoje, você ter um ambiente, né, seguro para eles, faz toda a diferença, né? Conforme os anos, Sim. A idade também, ela vai, né, dando aqueles sinais. Começa cedo, né, nos 40, já começa a presbiopia, e um pouquinho mais para frente começa a catarata, algumas doenças um pouquinho mais delicadas, né, que precisa de intervenção cirúrgica, essas coisas, mas o cuidado, eu acho que a prevenção, né, seria o melhor de todos. Hoje, por exemplo, se óculos de sol, sem a proteção UV, sem um óculos de primeira linha, ele acaba prejudicando, ele acaba queimando a córnea de uma maneira mais rápida, e a catarata hoje cada dia mais cedo. Hoje você vê, às vezes, jovens de 30 anos, 40 já com a catarata, por falta de um óculos com proteção, com filtro, um óculos, né, de qualidade mesmo. Então, prevenir é a melhor coisa. Então, né? Com 40 anos... Mas eu acho que tem muita relação com o excesso de exposição de tela também. Também. Né? O LED. Isso está interferindo bastante. Hoje a gente fica mais exposto ao LED, né? Sim. A luz azul, ela é nociva aos olhos, né? Então, cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Então, cada vez mais importante, né? Outra coisa que também tem que acompanhar, a degeneração. O idoso, ele acaba perdendo, né, uma boa parte da visão. Então, são cuidados que, às vezes, até a doutora me corrige, mas depois de uma certa idade, eles não vão mais no oftalmo, eles acabam fugindo do oftalmo. É assim, não vai melhorar. Não, tem que fazer o acompanhamento. Às vezes, uma lente cosmética, ela já dá uma qualidade de vida melhor. Até com a degeneração, hoje tem lentes que são corretivas, Sim. né? Então, eles conseguem, mas precisa fazer esse acompanhamento. Tem que ser um pouquinho mais próximo, né? Eles acabam demorando mais tempo para cuidar dos olhos. E Priscila e doutora Luísa, o que eu vejo muitas vezes é o idoso ou até mesmo o jovem tá se sentindo ali um desconforto e compra óculos em farmácia, sabe? Não tem esse cuidado de procurar um especialista. Sim. O que vocês dizem sobre isso? A orientação médica, eu vejo que até no próprio shopping, nas ilhas, a gente encontra esses óculos prontos com uma facilidade de que isso vai só mascarar um problema que na frente pode ser muito maior, né? Eu no meu consultório, e aí eu convido para você conhecer e a gente conseguir ter essa interação cada vez melhor, eu tenho alguns óculos simulando as alterações degenerativas na idade. A retinopatia diabética, a perda de campo, todas as alterações que são compatíveis com o envelhecimento e talvez trazer isso para ele se colocar no lugar do que é a ausência do cuidado e como ele pode evoluir para ele ter essa consciência, esse consentimento de que realmente eu preciso disso. Uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Porque às vezes eles não interfere tanto, porque eles já não tem aquela coisa de ficar lendo, né? Mas eles podem enxergar detalhes que hoje eles não estão vendo, né? Então, sim, e essa questão da perda do campo, dessa noção de perda, de limitação do espaço que te cerca, degrau, isso te predispõe muito mais fácil a queda, a fraturas, a traumas, e aí vira um problema muito maior, que talvez se você tivesse ajustado o óculos, né? O grau, ou passado por essa avaliação anual, que eu falo que a gente tem o hábito de fazer vários mutirões, né? A respeito da prevenção, e a questão da catarata acaba sendo a porcentagem maior do que eles buscam essa ajuda, porque perdem total a qualidade da visão, né? A qualidade de você conseguir enxergar uma conta, de você ter essa autonomia, então automaticamente eles acabam buscando mais. Mas talvez aquela degeneração que é um pouco mais silenciosa, que você sente que está alterado, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Talvez, se você intervir precocemente, você evita vários outros problemas, né? Olha, uma dúvida aqui.
o uso do óculos para o idoso acima de 60 anos ajuda no reflexo também? O uso do óculos, ele ajuda principalmente no reflexo, na limitação do espaço, na autonomia, até mesmo para ele conseguir trancar a casa, pegar a chave para dirigir ou para ler até mesmo ler no celular. Vai depender de acordo com a indicação de cada paciente, qual que é a alteração que ele apresenta. É uma alteração que é natural do envelhecimento ou ele tem uma alteração patológica pelo diabetes, por exemplo? Pelo glaucoma, pela hipertensão crônica. Então, tem várias outras comorbidades que eu falo que se o básico ele é bem feito lá no comecinho, a gente evita que vire uma bola de neve, que acaba acontecendo, Sim, né? sim. Então, se o diabetes ele é uma doença que ele fica controlada e a hipertensão também, você evita uma bola de neve no futuro, o que é muito difícil hoje em dia. Eles, principalmente quem tem diabetes, acaba fugindo mais até do médico. Não aceita tanto o diagnóstico e fala, mas eu só tenho diabetes, como se fosse uma coisa simples, pequena, e na verdade não é. Sim, e é uma das patologias que mais altera na visão. Com certeza. Pessoa, ela pode perder uma visão, perder uma parte considerável da visão por conta de um quadro de irreversível. diabetes. Gente, o tema tá muito bom, mas já estão aqui me alertando que tem que chamar o intervalo. Mas você não sai daí, que nós voltamos rapidinho com a doutora Luísa e com a Priscila da Óticas Clean. Fica ligadinho com a gente. Estamos aqui falando sobre o envelhecimento saudável com a doutora Luísa Palomares e também com a Priscila da Óticas Clean. E falando nos cuidados com os idosos, Priscila, lá na Óticas Clean, tem algum diferencial nas armações para esse público? Tenho uma variedade grande, né? Tanto para formato de rosto quanto para a leveza, né? Armações que vestem de maneira diferente, são ajustáveis na plaqueta, até porque a pele do idoso, conforme a idade, ela vai ficando mais sensível, ela vai ficando, né, mais fina, isso. E essas armações já são para atender bem, para dar um conforto melhor para eles, né? A gente trabalha com várias marcas especializadas para idoso. Olha que ótimo. Eu adorei a dica. Corram até a Óticas Clean para vocês verem todos esses benefícios e essas novidades que só na Óticas Clean você encontra com um valor super especial para você que acompanha o programa. Doutora Luísa, fala um pouquinho pra gente sobre o Clube Levida. Perfeito. Eu falo que 2024, um dos meus presentes foi o Clube Levida, porque junto com a Alexandra, que é responsável por unir vários projetos, e eu e ela temos essa parceria muito importante de trazer uma parceria para o paciente, para ele entender que ele está sendo valorizado, que ele pode ter uma praticidade maior de ir até o consultório e conseguir ter esse encaixe se for necessário, adaptar as consultas de acordo com a necessidade de cada paciente. E o Clube Levida você pode utilizar no consultório, pode utilizar para fazer os exames, você pode utilizar para fazer o check-up, né, que é o que eles buscam, porque assim, alguns pacientes que eles têm até idade para indicação para acompanhar com o geriatra, mas eles acham que eles não precisam do geriatra. Não, eu não preciso disso nesse momento, eu só quero um check-up. Então você começa inicialmente com o check-up e vai conseguindo ter esse vínculo, essa autonomia com o paciente. Então o Clube Levida aqui em Pinda abre muitas portas. Esse ano nós fizemos 2 eventos juntos em parceria, que foi o evento do Dia Nacional do Idoso em outubro, lá em Taubaté, e fizemos agora em dezembro o evento de uma caminhada saudável para trazer a questão do diabetes e a questão da próstata por conta do Novembro Azul. Então eu falo que o Clube Levida é meu parceiro, meu parceiro diário. E olha, então vamos soltar aí, produção, um breve vídeo sobre o Clube Levida. Para quem quer conhecer esse clube de benefícios com vários médicos. Então acompanhem aí.
lembrando que nas Óticas Clean você também garante seu desconto com o Clube Levida. Clube Levida, gente, é vida. Então, se você ainda não tem esse cartão de benefício, corra, siga aqui no Instagram do Clube Levida e faça agora mesmo o seu cadastro. Meninas, e estamos falando de final de ano, tá? Todas nós aqui estamos com essas cores, lembrando aí essa época de festividade. Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem, pode se resumir em uma frase, para quem está nos assistindo, sobre o quão importante é esse momento. Perfeito. Eu acho que dezembro é uma época que a gente faz uma retrospectiva, né, de todas as dificuldades, os acertos, os problemas, as soluções, tudo que você amadureceu e aprendeu nesse ano. Eu tenho uma tradição familiar muito importante em casa, que a minha avó fazia o presépio, a minha avó faleceu, a minha mãe faz o presépio e ela já falou, você vai continuar fazendo isso porque família é isso, né? A gente escolhe esse acolhimento, a gente escolhe e eu acho que a mensagem que eu poderia deixar, né, pensando que é um mês tão importante, é um mês que traz um conforto, né? Você quer ter perto as pessoas que você ama, você quer que isso seja cada vez melhor. Escolher. Nossas escolhas diárias são reflexo do nosso futuro e isso é o reflexo de como a gente pode envelhecer. Gente, tô apaixonada aqui. Com tanta doçura, com tanto carisma da doutora. Eu acho que eu vou querer marcar uma consulta. Pode passar comigo. Porque eu tô amando. E eu tenho bastante paciência com os pacientes, então eu, mesmo que eles não queiram, eu vou no tempo deles e eu vou conseguir o meu espaço para que ele consiga se cuidar. Então acho que isso é muito importante. Com certeza, com toda essa doçura, os seus pacientes devem ser muito felizes com cada tratamento. É bom se cuidar, fica mais né? leve. É bom se cuidar. Sim. E você, Priscila, deixa uma mensagem pra gente sobre essa época. Bom, vou deixar um pensamento, né? Eu acho que como a doutora acabou de falar, é uma época quente, né? É uma época assim que as pessoas elas se unem, né? Então às vezes você fica o ano inteiro, no final remoendo, do ano você consegue, né? No final do ano você consegue unir pessoas que você não conseguiu fazer por conta do dia a dia. E eu quero deixar aqui que o verdadeiro sentido do Natal, né? Que é Jesus, que é o amor dele, que ele transborde na vida de cada um de vocês, na família de cada um de vocês, e que vocês tenham um Natal, um ano novo próspero, um ano novo cheio de coisas novas, né? De vida nova, um renovo mesmo, né? Eu acho que o nascimento de Jesus, ele traz isso para as nossas vidas. Então eu quero deixar isso para você. E não esquecer, né? Do verdadeiro significado do Natal, de Jesus, falar sobre o amor de Jesus com a sua família, estar unido. Se você se desentendeu com alguém da sua casa, fazer as pazes, porque o Natal é isso, né? É o amor, é a união. E não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Então pense muito nisso. Principalmente nessa época do ano, que todos nós estamos com o coração comovidos, assim, com esse espírito natalino. Então deixe que Jesus tome a frente aí das suas decisões, para que você tenha uma vida mais feliz, mais saudável, e isso também vai impactar no seu envelhecimento, com certeza. Você vai viver mais. Então pense nisso, tá bom? E cada vez melhor. Já estamos encerrando mais um programa Despertar em Família e eu quero agradecer muito as minhas convidadas. Eu que agradeço. Foi leve, sempre trocamos muito bom. figurinhas, não é mesmo? Muito importante. Muito bom estar aqui. Eu amei a presença de vocês. Trouxe um presente pra você. Gente, olha só um presente. Olha, nas Óticas Clean você tem muitos presentes. Óticas Clean. Obrigada, Priscila. Obrigada, Óticas Clean. Já vai aí a dica para você que está em casa. Não comprou ainda o seu presente de Natal, de amigo secreto em família. Eu já vou abrir o meu presente, gente. O que eu faço com essa ótica
Óticas Clean me mimando o tempo todo. Que lindo! Vou abrir aqui. Gente, esse laço lindo. Cada detalhe preparado com tanto carinho. Gente, dá até dó de tirar o laço. Olha que bolsa linda, Linda Priscila. mesmo. Uau! Gente, essa Priscila, essas Óticas Clean. A Paty também tá envolvida nisso, né, Paty? Que caixa linda, gente! Uma caixa para viagem, para você levar os seus óculos. Uau. Que lindo! Uau! Olha, para quem vai viajar, já estou aqui pensando os óculos de sol que eu vou guardar aqui. Que incrível! Então, para a gente viajar, é ótimo para poder guardar. Para quem tem mais de um solar, não é mesmo? Eu tenho mania de óculos. Que lindo, gente! Olha isso! Adoro. Que perfeito! Olha só! Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada, Óticas Clean. Obrigada, doutora Luísa. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada Vai por estar tudo. passando aqui o contato da doutora Luísa, das Óticas Clean, do Clube Levida. Um beijo muito especial para você que está nos acompanhando. Fiquem com Deus e Feliz Natal para vocês. Boas festas. Feliz Natal. Natal.